Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Com essas palavras, eu gostaria de saudar cada um e cada uma de nós nesta noite. E eu gostaria de desejar um cordial boa noite a cada um de vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso culto, ao nosso encontro com o nosso Senhor. E em um primeiro momento, quem é essa pessoa estranha aqui falando com vocês, né? Então, meu nome é Matheus Lipke, eu sou natural do Espírito Santo, sou capixaba, então, né, consequentemente, e tenho estudado na Faculdade Luterana de Teologia desde 2018, ou seja, já estou no finalzinho da faculdade. Então, fui convidado pela pastora Cristina a estar aqui com vocês nesse final de semana. Celebramos juntos, estar em comunhão com cada um de vocês. Então, me sinto muito agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande e fraternal abraço, mesmo que a gente não pode fazer isso atualmente. Eu gostaria de perguntar, em um primeiro momento, se há, além de mim, mais algum visitante em nosso meio. Se não há visitante, eu gostaria de saudar então as pessoas que também nos acompanham pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso encontro. Então, no nosso culto de hoje, nós queremos refletir sobre aquele que possui as palavras da vida eterna, como também está no nosso texto bíblico de saudação. Quem é Jesus Cristo? Quem é esse Deus que veio ao nosso encontro? No nono domingo, ou final de semana, após Pentecostes, nós somos convidados e convidadas a refletir sobre o crescimento da igreja cristã. Então, esse tema é muito pertinente para nós refletirmos nesse fim de semana. Assim, para iniciar esse nosso momento de culto, eu convido a nós cantarmos a primeira canção, 3 do nosso hinário, que é Em Nome do Pai. Assim como nós cantamos, nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido a comunidade a confessarmos os nossos pecados. Por isso, aqueles que podem, eu peço que se coloquem de pé. Nos colocamos na Tua presença, Senhor, sabendo que nós nos enganamos nos nossos caminhos. Nós andávamos tentando apalpar as paredes como cegos. Acreditávamos que o caminho que nos oferecias era algo suficientemente largo para podermos andar nele, levando por isso junto os nossos caprichos, os nossos rancores, as nossas ambições desmedidas.
a dureza do nosso coração e também a idolatria. Agora, nós nos encontramos na escuridão deste caminho, órfãos de Ti. Apaga por Tua graça o pecado que nos conduziu a este caminho equivocado. Orienta-nos mais uma vez para o caminho da vida, o estreito e difícil, para o caminho da cruz, o caminho da ressurreição e da vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Nosso Senhor, por meio do salmista, Ele nos diz: o Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. Por isso, se nós confessamos os nossos pecados, podemos ter a certeza de que Deus perdoa os nossos pecados e nos aceita por meio de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como filhos e como filhas amados e amadas de Deus, nós também somos perdoados por esse grande amor de Deus. E dessa forma, nós não podemos viver nesse mundo sem olhar para a situação das pessoas que estão à nossa volta. Muitas dessas pessoas passando fome, sede, necessidades e sofrendo, passando muita dor. Por isso, eu convido a nós cantarmos todos juntos o hino 56, Pelas Dores deste Mundo, Kyrie eleison. Kyrie eleison significa Senhor, tem piedade. O salmista também vai ter uma palavra muito especial nesse sentido. E lá no versículo 13 do Salmo 145 ele diz: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Porque em Deus nós podemos confiar, cantemos glórias ao Trino Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu que por meio de Jesus Cristo libertas todas as pessoas do poder do pecado e da morte, conforme a palavra do Teu Evangelho, nós te pedimos, ilumina também os nossos olhos e corações para ouvir a Tua palavra, a fim de que compreendamos o amor que tens por nós. É o que te pedimos por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo reina pelos séculos dos séculos. Amém. A comunidade pode tomar o seu lugar. E dessa forma, como filhos e filhas de Deus perdoados pelo seu sangue, eu convido a nós cantarmos a próxima canção em preparação às leituras bíblicas desse culto.
Se encontra em 2 Reis 4, 42 a 44, a qual eu passo a ler. Outra vez, um homem chegou de Baal-Salisa, trazendo para Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhida naquele ano, e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas. Mas o empregado perguntou: o senhor acha que isto dá para 100 homens? Eliseu respondeu: entregue a eles e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhes deu a comida e, como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. Até aqui a nossa primeira leitura. A segunda leitura do nosso culto de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 até o 21. E eu passo a ler. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que da riqueza de sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. Até aqui a palavra do apóstolo Paulo. Em reverência ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu convido a nós aclamarmos Ele cantando aleluia. Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Aleluia, 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 aleluia.
texto do Evangelho desse fim de semana se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 até o 21. E eu passo a ler. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. E ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Até aqui, palavra do Senhor. A comunidade pode se sentar e eu convido, como preparação à pregação desse culto de hoje, a cantarmos o hino 108, Bendito seja Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um e com cada uma de nós, hoje e sempre. Amém.
Eu gostaria de iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta. E nós vamos tentar responder essa pergunta ao longo da nossa reflexão. Nós vemos na nossa vida, por aí, nas várias igrejas que estão ao nosso redor, muitas coisas sobre quem é Jesus Cristo. Umas prometem bênção sem fim àqueles que vão lá e são fiéis dizimistas ou que dão grandes somas de dinheiro na igreja. Outras dizem que Jesus é um milagreiro. Ele vai curar todas as tuas doenças, todas as coisas de ruim que você tem. Ou até mesmo aquele cara que vai tirar da tua vida os teus impostos, as coisas ruins que te acompanham. Se alguém viesse hoje para você e te perguntasse: quem é Jesus? Qual é a sua resposta? Reflita nesse momento um pouquinho. Quem é Jesus Cristo? Muito bem, eu espero que nessa mensagem a gente possa entender um pouquinho mais acerca desse assunto. O texto da prédica de hoje, que é o texto de João 6, ele mostra dois momentos importantes. O primeiro texto trata sobre a multiplicação de 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O segundo texto narra que os discípulos haviam descido um monte e depois disso, quando Jesus não estava vindo, estava continuando nas suas orações, eles subiram num barco e remaram dentro do lago. E daí começaram a vir ondas, ventos fortes, e isso ocasionou com que eles ficassem com muito medo. E logo depois viram algo vindo em sua direção, uma coisa estranha em cima da água. E imagina só, já não chega toda essa água e todo esse vento, e ainda vem uma coisa andando na nossa direção. Que estranho que não é isso, né? Que estranho que não seria isso. Então, a gente tem uma grande questão aqui nesses textos. O primeiro texto, queria aprofundar um pouquinho com vocês, ele vai dizer que existia uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Se a gente supor ali, contando mulheres e crianças, poderíamos chegar fácil ao número de 10.000 a 12.000 pessoas, né? Ou seja, olha a quantidade de gente. Como é que eles conseguiriam alimentar tanta gente assim? Quando Jesus faz essa pergunta para Filipe então responde para eles: nós precisaríamos de 200 denários ou 200 moedas de prata. Essa moedinha de prata, na época de Jesus, ela equivalia a 1 dia de trabalho. Se a gente pegar o nosso salário mínimo atual, R$ 1.100, e dividir por 30 dias, a gente vai ter em torno de R$ 37. Ou seja, por dia, aqueles que ganham o salário mínimo ganham R$ 37. Se a gente multiplica, então, esses R$ 37 por 200, né, que eram 200 dias de trabalho, daí é fácil, em torno de R$ 7.400 a R$ 8.000. Poderíamos colocar essa margem assim. Ou seja, para alimentar esse monte de gente com um pedacinho de pão, eles iriam precisar, nos nossos números atuais, R$ 8.000. Imagina só. E naquela época, as pessoas não tinham um salário tão bom assim, né? Se matavam todos os dias para trabalhar, para fazer várias coisas, né? Então, o que acontece? Seria quase que impossível para esses discípulos e Jesus alimentar toda essa multidão que estava diante deles. Beleza. No segundo texto, como eu disse anteriormente, os discípulos já estavam bem longe da enseada. E eles estavam aflitos com aquilo que estava acontecendo. Aqueles ventos fortes, aquelas ondas balançando o barco de um lado para o outro. E aí vem,
né? E daí vem essa figura misteriosa. Eles estavam morrendo de medo, o texto bíblico diz, né? E daí, como é que eles poderiam reencontrar o Mestre, aquele que poderia dar um pouco de alento e de descanso para eles num momento tão tenebroso, num momento tão difícil que eles estavam vivendo? Então essas duas histórias, elas relatam um grande problema: como alimentar uma multidão e como se reencontrar com o Mestre Jesus, certo? Eu gostaria de fazer algumas perguntas então a partir disso. Muitas vezes, não é assim também na nossa vida? Acontecem coisas inesperadas que a gente fica aflito, com medo, de mãos atadas, sem conseguir fazer alguma coisa sobre isso. A única coisa que passa pela nossa mente é que esse momento ruim, esse momento mau, que esse problema se passe logo, que a gente não veja, não esteja mais diante desse problema. A pandemia da Covid que o diga, não é verdade? Então, eu imagino que esse mesmo sentimento que a gente tem diante de grandes problemas é o mesmo sentimento que os discípulos estavam passando lá naquele barquinho sendo chacoalhado para lá e para cá, e naquele momento com aquela multidão toda com fome, né? Ali. Imagina como a gente iria dar comida para eles. Então, imaginem-se no lugar desses discípulos e de Jesus, como que não ficaria, né, a ansiedade, o medo e tudo mais. Então, quando a gente continua a ler os dois textos bíblicos, nós temos talvez uma solução do problema. Chegou André, que era irmão de Simão Pedro, com um menino que tinha 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. E ali ele vai dizer: olha, Jesus, aqui tem esse rapaz, ele tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Diante dessa situação toda ruim que o pessoal estava vivendo naquele momento, aflito com aquele monte de gente sem poder comer, talvez tinha ali a possibilidade de resolver esse problema. Mas aí o próprio André vai lá e diz: mas o que são 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens? Não é verdade? Não ia ajudar nada, né? Quem é que? Talvez 2 pessoas iriam encher a barriga e daí estavam tudo satisfeitos. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer naquele momento. Ele pediu que todas as pessoas que estavam ali presentes se assentassem na grama, que era um grande local repleto de grama. E o que aconteceu? Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, repartiu esse pão, e os discípulos começaram a pegar os pedaços e a levar para as outras pessoas que estavam ali também. Todas as pessoas lá presentes comeram desse pão, e ainda sobraram 12 cestos cheíssimos de pão. História intrigante, não é verdade? Na outra história, nós temos uma outra coisa muito importante. Aqueles que estavam com tanto medo, viram então essa figura se aproximando do barco. O texto de Mateus deixa isso mais claro do que o texto de João, né? Mas o que acontece? Essa figura se aproxima e diz: não tenham medo, sou eu. Ou seja, era o próprio Jesus Cristo. E aí eles recebem Jesus no barco com muita alegria, porque Jesus então acalma essa tempestade, esses ventos e essas ondas, e tudo fica bem. Isso vai estar relatado no texto de Mateus, que é o mesmo relato então de Jesus andando sobre as águas, né? Então, o que acontece?
Esses dois textos, eles têm uma importância muito grande para a gente falar acerca de Jesus, ou seja, para responder aquela pergunta que eu fiz no início do culto, né? Quem é Jesus? Elas revelam que Jesus é o próprio Deus que está no meio do seu povo e também no meio da multidão. Esses milagres, a multiplicação dos pães e também andar sobre as águas, são coisas difíceis da gente entender nos dias atuais. Você já viu um pão, um pedacinho de pão alimentar uma grande quantidade de pessoas? Então, você já viu alguém andando sobre as águas? Não, né? Eu também não vi. Mas o que acaba acontecendo aqui? Esses textos, eles querem exatamente reafirmar que Jesus tem poder sobre a natureza e Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso, capaz de multiplicar pães e também de andar sobre as águas, porque Ele é o próprio Deus. Então, nós sabemos que Ele poderia ter feito muitas coisas, além disso que está relatado nesse texto aqui, que nós lemos anteriormente. Mas, esse texto, como João vai dizer lá no final desse evangelho, foi escrito com a finalidade de que nós, pessoas cristãs, crêssemos nas palavras do evangelho. Diante de tudo isso, eu quero fazer mais algumas perguntas para a comunidade, para a gente ir refletindo acerca do tema. Quando a gente tem problemas e também dificuldades, a gente não clama a Deus? A gente não faz orações a Deus, pedindo: Senhor, auxilia-me nesse problema que eu estou passando. Senhor, auxilia-me diante desse vírus que está correndo por aí, né? A gente ora a Deus, a gente pede que Ele nos auxilie, que Ele nos dê uma resposta ao nosso sofrimento, à nossa angústia e à nossa falta de compreensão diante das coisas. Pois é, nesses momentos, assim como os textos também relatam, nós podemos sentir o cuidado de Deus. Assim como Deus cuidou daquela multidão com fome, e assim como Deus cuidou dos discípulos que estavam morrendo de medo em cima do barco, com as ondas e com o vento. Muitas vezes, as nossas perguntas, elas são muito difíceis de responder. Porque nós perdemos alguém amado? Porque esse vírus matou uma pessoa que a gente tanto ama, que é próxima de nós? Não é verdade? Para essas respostas, não tem outra resposta a não ser a própria cruz do nosso Senhor. E a cruz, ela mostra que o próprio Senhor levou sobre si todos os pecados da humanidade e morreu em favor de todos nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e tudo mais. A nossa resposta a todas essas coisas que podemos perguntar, talvez nós não vamos ter uma resposta tão intelectualmente elaborada, mas nós podemos com toda certeza confiar que mesmo dentro da nossa angústia, dos nossos piores pesadelos, Deus está ali do nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando e com a mão estendida a fim de nos ajudar. Deus, como diria Lutero, não abandona ninguém, porque Ele está em todos os lugares e cuida de todas as pessoas. Diante desse cuidado de Deus, existem duas posturas. A primeira postura foi a atitude que a multidão teve com relação a Jesus. Qual foi a atitude dela? Ela simplesmente viu que Jesus era um milagreiro, um cara que multiplicava pães, e daí pensou o seguinte:
Ah, agora acabou o nosso trabalho. Agora eu não preciso mais trabalhar para comer. Jesus sempre vai multiplicar os pães aí para a gente, sempre vai estar aí, a gente vai estar numa festa, vai estar tudo certo. Agora eu não preciso mais trabalhar. Aê, graças a Deus, né? E daí eles quiseram aclamar Jesus como rei deles. Por quê? Jesus seria o grande milagreiro que estaria fazendo todas essas coisas maravilhosas e extraordinárias no meio deles. Lembrando daquele texto que a gente leu lá em 2 Reis, né? Onde o profeta Eliseu também multiplicou pães. O povo pode ter associado com o profeta Eliseu e ter dito: olha, esse aqui é o profeta que veio trazer pão para a gente, enquanto que a gente está com fome, né? Já, essa é uma postura então. Jesus foge dessa intenção, dessa multidão de tornar ele rei e vai para um monte, onde que ele vai orar. Beleza. Isso revela que Jesus então não gostou muito da atitude da multidão, né? Porque ele se retirou do meio e subiu no monte. Mas do outro lado, na segunda história, nós temos uma postura diferente diante do cuidado de Deus. Os discípulos, quando receberam Jesus no barco, aquela figura estranha que estava se aproximando e que disse: não tenham medo, sou eu, eles ficaram muito felizes que Jesus estava ali. Ou seja, festejaram com Jesus. Eles se colocaram então juntos com Jesus e estavam com uma paz que excede todo o nosso entendimento, como diz o apóstolo Paulo, porque eles estavam com o Salvador da vida deles. Nesse ponto aqui, nós vemos claramente a atitude das pessoas que buscam Jesus por aquilo que Ele pode dar a nós, como muitas igrejas aí ensinam: dê o teu dízimo que eu te abençoarei. Não é bem assim que os textos bíblicos falam de Jesus, né? Jesus não é aquele que vai oferecer bens materiais para nós, mas Ele oferece a sua bênção quando nós estamos juntos dele, crendo que Ele é o Salvador das nossas vidas. Dessa forma, né, nós somos abençoados e abençoadas com o dom da fé. Esse é o maior dom que nós poderíamos receber. Não bens materiais. Bens materiais, em algum momento, eles vão se acabar, eles vão se destruir. E o que vai permanecer? O que permanece são as coisas que vêm de Deus. E a fé é um dom gratuito de Deus, por meio da cruz de Jesus Cristo. Assim, eu quero perguntar para a comunidade uma questão muito importante diante dessas considerações a partir do texto bíblico. Como você, cada um e cada uma de vocês, tem visto a Jesus? Como aquele que pode oferecer bens materiais e bênçãos sem fim? Ou como o próprio Deus que se encarnou em Jesus Cristo para trazer vida plena e em abundância para nós? Como temos visto a Jesus Cristo? Essa pergunta é para vocês refletirem sobre ela. Na nossa segunda leitura, feita no culto, nós lemos o texto de Efésios 3, 14 a 21. Nesse texto, existe uma intenção do apóstolo Paulo, que foi enviada então aos cristãos que viviam na cidade de Éfeso. E o que ele pede para Deus? Que o próprio Cristo viva no coração dos cristãos e das cristãs daquela comunidade. O que eu quero dizer com isso? Ou o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Quando nós nos deparamos com a cruz de Jesus Cristo, com aquele que nos cuida, nos ama e nos ampara em todas as situações, nós não podemos ficar de mãos atadas para a realidade onde nós estamos inseridos. Nós precisamos fazer algo em favor das outras pessoas. Não é verdade? Nós cantamos uma música
Kyrie eleison. Senhor, tem piedade. Tem piedade das pessoas que estão sofrendo, que estão enlutadas, que estão nos hospitais, sofrendo com várias doenças, né? Não só a Covid. É isso que o apóstolo Paulo quer pedir, para que Deus ilumine o nosso coração com o próprio Cristo, a fim de que a gente não deixe essas pessoas que estão sofrendo à margem, jogadas, né? Mas que a gente esteja lá de mãos estendidas, enquanto cristãos e cristãs que têm fé em Jesus Cristo. Se esta é a intenção do apóstolo Paulo, e se este é o próprio Jesus Cristo que fez tudo isso nas nossas vidas, como é que nós temos vivido as nossas vidas? Temos vivido de acordo com o amor de Jesus Cristo? Ou temos vivido a partir de nós mesmos, com os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades? Como temos vivido a nossa fé? Será que nós consideramos aquilo que Cristo fez por nós na cruz, além das coisas que Ele faz dia após dia da nossa vida? Que nós possamos entender, portanto, que Jesus Cristo é o próprio Deus, aquele que tem poder de multiplicar pães e também tem poder de andar sobre as águas e de fazer muitas outras coisas. E que é o próprio Deus que deu a sua vida em nosso favor. Ele não é alguém que vai nos dar bens materiais, uma vida fácil, assim como a multidão achava que seria. Por outro lado, Ele é o caminho, a verdade e também a vida. Como eu saudei vocês nesse culto de hoje com as palavras de Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu desejo então, assim como o apóstolo Paulo, que Deus derrame sobre os nossos corações o seu amor e nos auxilie a estarmos imersos nesse amor, servindo ao próximo com todo o nosso ser, em gratidão à salvação recebida por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu convido, em resposta à mensagem ouvida, a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar o seu lugar e cantamos a música 476, Como Dar Graças. Graças e cantar, com canto
As ofertas do nosso culto de hoje são destinadas para o projeto de missão no Sínodo da Amazônia. As comunidades lá do Sínodo da Amazônia, que é bem distante aqui da nossa região, elas se alegram e se dedicam a viver o sacerdócio de todas as pessoas que creem. Crianças, jovens, adultos, idosos também, vivem o seu batismo na vida cotidiana da comunidade e participam da comunhão e de todas as coisas que também nós aqui partilhamos e fazemos. A formação de lideranças, ela tem uma importância muito grande em nosso meio, assim como despertar os nossos dons e colocar esses dons a serviço do reino de Deus. Assim como nós ouvimos na mensagem, o amor que emana para o nosso próximo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12:40 que os dons são diversos. Toda pessoa tem um dom diferente. Ninguém é igual ao outro. Mas o Espírito que concede esses dons é o mesmo Espírito. A fé que nos conecta, nos une, e com os dons que Deus concede aos seus discípulos e discípulas, nós praticamos misericórdia, ações de cuidado para com as outras pessoas. Hoje, a nossa oferta no culto é destinada àquelas comunidades lá no Sínodo da Amazônia que por vezes têm muita dificuldade de manter um pastorado, de manter as suas obras de diaconia na cidade. Então, que Deus possa abençoar as nossas dádivas e também os nossos doadores. Nós não vamos recolher as ofertas agora, podemos deixar então na saída do culto, ali atrás, a gente chama de gasofilácio, Ou também podemos chamar a caixinha das ofertas que está ali no final do corredor. Tá bem? Então, como pessoas agraciadas por Deus, eu convido que nós oremos ao nosso Senhor. Podemos permanecer sentados. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelas graças recebidas pela Tua palavra ouvida neste culto. Damos-te graças porque Tu estás conosco em todos os momentos, mesmo que esses momentos sejam tenebrosos, como os dias que nós estamos vivendo. Nesse contexto, nós queremos pedir pela Tua igreja, que ela permaneça firme e unida em Ti, fiel ao Teu santo Evangelho. Além disso, rogamos a Ti pelos governantes do nosso país, do nosso estado e também do nosso município. Dê discernimento para que eles possam fazer políticas justas a todas as pessoas, as quais preservem as nossas vidas e não nos conduzam para a morte. Conforta cada família que perdeu um ente querido para o vírus. Dê a Tua força e a Tua paz. Também pedimos por todas as pessoas que sofrem por falta de moradia, por fome, por frio, também pelos enfermos de outras doenças além da Covid e também aqueles que vivem em solidão. Ouve, Senhor, a nossa oração. Amém. Em preparação para o nosso momento da ceia, eu convido a cantarmos o hino 574, com o título Adoração. Nessa mesa da igualdade.
é sempre um momento muito especial e importante entre nós, o nosso encontro com Deus e a comunidade. Nesse encontro, Deus está aqui no nosso meio. Assim é o nosso Deus, e Ele é um Deus que derrama o seu amor por cada um de nós. Assim como nós ouvimos a palavra pregada nesse culto, nós também queremos ouvir a palavra de Deus de uma forma palpável e sentir a presença de Deus a partir da celebração da Santa Ceia. Por isso eu convido a nos dirigirmos a Deus em oração. Eu peço àqueles que podem que se coloquem de pé. É verdadeiramente justo e digno, Senhor, que te rendamos graças em todos os momentos, pois Tu és Deus fiel. Jamais deixaste de cumprir uma promessa, deste-nos a salvação através do Teu Filho Jesus Cristo. Por tudo isso nós te agradecemos, Deus fiel, porque alegres nós podemos nos reunir ao redor desta mesa para receber o benefício do que Cristo fez por nós. Conforme a Tua promessa, Ele nasceu, viveu e anunciou um novo tempo. Sua fidelidade lhe custou a vida, mas Ele ressuscitou, está do teu lado e julgará vivos e mortos. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o repartiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo dado em favor de vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver enceado, tomou também o cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Oremos. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Dá que, partilhando este pão e bebendo do cálice da comunhão, possamos viver a partir de Tua promessa em nossa vida diária e dar testemunho da Tua fidelidade. Assim, Te adoramos e Te glorificamos cantando. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a Ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Tudo mais que nós temos a pedir ou a agradecer, ou até aquilo que está mais no íntimo do nosso coração, que nós não ousamos dizer, Senhor, nós o fazemos por meio da oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
pão pelo qual demos graças é o corpo de Cristo dado por nós. O fruto da videira, o qual também demos graças, é a aliança do sangue do Filho de Deus, dado e derramado por nós. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Por isso, não sou eu quem faço o convite, mas o próprio Senhor. Venham, pois tudo está preparado. Em virtude da pandemia, a gente não vai poder fazer como de costume antes, da pandemia. Mas o pão e o vinho, o suco de uva, será distribuído então nos bancos. Eu peço que a gente espere até todo mundo ter recebido e juntamente a gente vai comer o pão e beber do suco da videira. A comunidade pode se assentar. Gratidão nessa festa do amor.
perdoados pelo sangue do Cordeiro, eu convido a nós nos dirigirmos a Deus em oração. Por isso, novamente, aqueles que puderem, eu peço que se coloquem. Graças te damos, ó Deus, porque tu vieste a nós nesta ceia, que nos fortalece em nossa fé. Dá que esta comunhão nos ajude a crescer na fé e no amor. Concede que saiamos daqui animados e animadas, para viver conforme a tua palavra em nossa vida pessoal, familiar e comunitária, confiantes em sua promessa de que sempre estás conosco. Por Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. A comunidade pode se assentar. O nosso encontro, então, está chegando ao fim. E eu convido a nós cantarmos, em preparação à bênção deste culto, o hino 299, com o título Bênção Irlandesa. Gostaria então de agradecer a cada uma de vocês pela essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos e também pela oportunidade de eu ter vindo aqui. Eu fiquei muito contente, muito alegre em estar com vocês e desejo que Deus também continue nos abençoando e nos acompanhando cada dia nas nossas vidas. Por isso, recebamos a bênção de nosso Deus. Aqueles que puderem, que se coloquem de pé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém. Vamos em paz, sirvamos ao Senhor com toda alegria e com toda dedicação. Amém. Amém.